Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E oramos agora, Pai, em favor de pessoas, Pai, que não querem ter certos comportamentos. Pessoas, Pai, que querem manter a paz, que querem manter a tranquilidade, mas que têm tido comportamentos errados. Não conseguem sair de vícios, não conseguem sair de hábitos errados. E a minha oração é para que essa pessoa seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Tudo aquilo, Senhor, que tenta governar ela de forma negativa, tudo aquilo que tenta possuí-la para perturbar a vida dela e para perturbar a vida dos outros. Nós oramos em nome de Jesus, que esse mal agora caia por terra. Oramos, Pai, no nome de Jesus, para que essa pessoa seja liberta de todo vício, de todo comportamento errado, de todo pecado, de toda ação errada. Livra ela de todo mal, Pai, em o nome de Jesus. E nós oramos, Pai, também por todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, para que seja curado. Leva embora, Senhor, tudo aquilo que está deprimindo essa pessoa, tudo aquilo que está entristecendo ela emocionalmente, tudo aquilo, Senhor, que está agindo na mente dela. Senhor, que ela seja livre agora de toda a preocupação, de toda a ansiedade. E nos livra, Pai, da maldade, da inveja, da fofoca, da mentira e de todo tipo de ofensa, de todo tipo de maldade, de todo tipo de contrariedade que caia por terra. Oramos também por justiça nas portas, toda oportunidade que foi tirada do nosso caminho, toda oportunidade, Senhor, que de alguma maneira foi represada, que pertencia a nós, mas que foi impedida, Pai, seja por homens ou seja por forças espirituais. Nós oramos para que aquilo que o Senhor tem para nós venha para a nossa vida. E liberamos uma palavra: justiça nas portas. Sim, oramos por justiça nas portas, que oportunidades venham, que bênçãos cheguem, que respostas cheguem em o nome de Jesus, que todo atrapalho no nosso caminho caia por terra. Meu Deus, nós confiamos que tudo está no Teu controle. Nossa casa está coberta com o sangue de Jesus, nossa vida está coberta com o sangue de Jesus. Nenhum mal prosperará contra nós em nosso caminho. Oramos, Pai, para prosperar, para avançar, para crescer, para expandir e para viver a plenitude do propósito que o Senhor tem na nossa vida. Eu oro também por todo aquele que está num tratamento para câncer. Eu oro por todo aquele que está com um problema no pâncreas, um problema, Senhor, hormonal, que está com outras dificuldades relacionadas à sua saúde. Oramos por milagres agora, no nome de Jesus Cristo, que haja cura. Do alto da cabeça à planta dos pés, dizemos a toda alergia: renda-se a Jesus Cristo. Dizemos a toda dor: renda-se a Jesus Cristo. Oramos para que o corpo seja restaurado, os órgãos internos sejam restaurados, a pele seja restaurada, a vida dessa pessoa seja restaurada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto agora, em o nome de Jesus Cristo. E meu Pai, nós te pedimos, nos conecta às pessoas certas e afasta de nós tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que vem para nos prejudicar. Afasta a inveja do nosso caminho, Pai. Afasta a maldade do nosso caminho e traga, Pai, aquilo que é do Senhor para a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pega a sua carta para Jesus agora e vamos apresentar a Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, apresento a Ti meus pedidos de oração. Que essa carta, Jesus, seja colocada no Teu altar agora. Cremos que Tu és o Deus que responde. A Tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Entrego nas Tuas mãos meus pedidos de oração. Entrego nas Tuas mãos meu clamor. Entrego nas Tuas mãos minhas lágrimas. Tudo aquilo que me preocupa, tudo aquilo que anseia o meu coração, eu coloco diante de Ti e eu peço: abençoe, Senhor. Abençoe, traga a resposta, intervém, cura, opera milagres, Jesus. Dá sabedoria, dá saída para problemas. Em o nome de Jesus, coloco nas Tuas mãos, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida,
Que Deus abençoe a tua casa. E você que ainda não baixou a sua carta para Jesus, está lá no meu site. Está disponível, é gratuito para baixar, www.vinicius17.com.br. Eu também quero salientar, no início dessa oração, Deus falou muito forte ao meu coração sobre comportamentos que as pessoas não gostam em si, ou seja, aquilo que elas mais odeiam nelas mesmas. O Senhor tem o poder de te libertar. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Já parou para pensar que às vezes esse comportamento errado, Deus tem o poder de mudar ele? Deus tem o poder de mudar, sabe, essas coisas que você não gosta em você? Às vezes é essa forma que você se desequilibra, às vezes o que você fala, as pessoas que você magoa. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Você está num lugar de mudança, que é na presença de Jesus Cristo, diante da palavra de Deus. Ele tem o poder de mudar a tua vida. Ele tem o poder de mudar a tua história. Se firme em Deus e Ele tem o poder de mudar completamente o seu interior e mudar esse comportamento. Amém? Ele pode. Talvez você já tentou de tudo pelas suas forças. Você já fez promessa para as pessoas que você não iria mais fazer e você acaba fazendo. E isso é um hábito, é um comportamento errado que precisa ser mudado na sua vida. E Deus tem o poder de ajudar você nesse processo que você está enfrentando. Amém? Você crê nisso? Deixa eu compartilhar com você um testemunho aqui que eu recebi da Celina. Ela escreveu assim: a paz do Senhor. Uma amiga que mora nos Estados Unidos compartilhou comigo suas orações. E eu participo de todas as orações, de manhã e à noite, sem perder nenhuma. Eu quero testemunhar as bênçãos da carta para Deus. O milagre no desenvolvimento da fala e do comportamento do meu neto, a aposentadoria da minha irmã que estava na justiça e a liberação de um processo do meu filho que há mais de 20 anos estava parado na justiça. Gratidão a Deus pela sua vida e de toda a sua família. Que Deus te abençoe, Celina. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus, há poder nas nossas orações, nós cremos nisso. Amém? E você que talvez não esteja firme nas orações, Deus está dizendo para você: fica firme, porque você vai ver o resultado, você vai ver a resposta de Deus para você. Quantos de vocês estão buscando uma resposta de Deus? Escreve aqui nos comentários: eu estou em busca. Escreve aí: eu estou em busca. Então não para de orar. Não para de orar, não para de clamar. E me ajuda a compartilhar agora essa oração para 10 pessoas. Se puder mandar para 10, manda para 10. Se puder mandar para 1000, manda para 1000. Se puder compartilhar em todas as tuas redes sociais, compartilha em todas as tuas redes sociais. Eu quero hoje compartilhar uma palavra que está em 2 Reis, capítulo 4. Tenho meditado muito nessa palavra, não para pregar, mas para mim mesmo, porque aqui eu vejo vários princípios espirituais nessa palavra e que eu acho muito importante. 2 Reis, capítulo 4, verso 1 diz assim: certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada, além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, você e seus filhos viverão do que sobrar. Eu vejo vários princípios aqui, espirituais aqui nessa palavra que eu quero compartilhar com você hoje. O primeiro princípio é que o marido dela havia contraído dívidas e quem teve que lidar com as dívidas foi a mulher e os filhos. O credor veio para pegar os 2 filhos dela para pagar as dívidas. Nós temos que entender uma coisa: tudo aquilo que nós não resolvermos, outros vão ter que resolver, que estão ligados a nós. Eu sei que ninguém espera morrer, mas quando morrer, a nossa vida tem que estar organizada. Se a nossa vida não estiver organizada,
isso vai ser um problema para os nossos filhos, vai ser um problema também para o nosso cônjuge. Agora, eu não estou falando apenas, sabe, de dívidas. Eu estou falando todos os problemas que a gente não consegue resolver, a família inteira acaba se envolvendo com aquele problema. Isso é muito delicado, sabe? É por isso que eu acredito que nós temos que procurar resolver o máximo de coisas, para nossa família não ter que ficar resolvendo e ficar em torno daquele problema. Se você se endivida, a sua família paga o preço com você. Se você se complica na justiça, a tua família acaba pagando o preço com você. Se você sai de uma direção de Deus, toda a tua família acaba pagando o preço junto com você. Então nós devemos tomar decisões na nossa vida que não venha complicar a nossa família, que não venha complicar nossos filhos. Se você for comprar, por exemplo, um carro novo, a parcela que você vai fazer desse carro não pode comer com você junto na mesa. Ou seja, tudo na nossa vida nós temos que pensar no outro, e não apenas em nós. Porque hoje a maioria das pessoas pensa em si, mas não pensa nos outros. Daí você pensa, não, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me cuidar para o meu bem. Eu tenho que ter uma boa saúde mental para que eu viva melhor, para que eu trabalhe melhor. E não é só por causa disso, é por causa dos teus filhos também. É para que eles tenham você por mais tempo. É para que a sua esposa, o seu marido tenha você por mais tempo. Então não se trata só de mim, se trata da minha casa, se trata da responsabilidade que eu assumi na minha família. Então, tudo que eu fizer vai ter consequência. E se a minha família, mesmo que a minha família não queira viver essas consequências, vai ter coisas que vai respingar neles. É por isso que a Bíblia diz, não tem como alguém colocar brasas em suas vestes sem se queimar. Se você busca um problema, esse problema vai entrar na sua casa. Se você não lida bem com certas coisas, essas coisas que você não lida bem, vai ser compartilhada com a tua família. Outra coisa que eu aprendo aqui, essa mulher, ela falou ao profeta Eliseu, o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E sabe, quando ela falou isso do seu marido e falou para o profeta Eliseu, Eliseu poderia ter ignorado essa mulher. Poderia ter dito, mulher, eu não tenho culpa do teu marido ter feito dívida, sabe? Eu estou cuidando aqui da minha vida, estou cuidando do meu ministério, eu não tenho tempo para cuidar da tua vida. Esse é um problema teu, isso é um problema de vocês. Mas, ao contrário disso, como o profeta Eliseu entendeu que ele era servo dele, ou seja, trabalhou com ele, estava com ele, você tem que entender isso. Isso para mim é uma coisa tremenda, sabe por quê? Porque Eliseu, ele assumiu a responsabilidade. Ele ajudou essa mulher. E aqui vem uma palavra para o teu coração. Tem coisas que é nossa responsabilidade. Não adianta a gente dizer assim, não, mas isso não é problema meu, né? Isso não é problema meu, isso é problema dos outros. Não, tem coisas que é problema da gente sim. Mesmo que não seja diretamente, é problema da gente. E a gente tem que ajudar conforme pode, ajudar conforme Deus coloca no nosso caminho. Então, se você está trabalhando numa empresa, não se trata de só você receber o salário no final do mês. Porque se a empresa quebrar, você vai perder o emprego. Ou seja, tudo é responsabilidade nossa. Tem coisas que nós temos que dividir, compartilhar a responsabilidade. Se não for assim, se a responsabilidade não for compartilhada, todos acabam pagando o preço. Todos acabam pagando o preço. Então, eu acredito aqui que Eliseu, ele abraçou essa mulher. Ele ajudou como ele pôde e ele liberou uma palavra profética sobre ela. Mas antes dele liberar uma palavra profética, ele perguntou, o que é que tu tens? E ela disse, eu tenho um pouco de azeite numa vasilha. Aqui você tem que compreender isso. Todo mundo tem alguma coisa para começar. Para o milagre começar na tua vida, Deus colocou alguma coisa aí.
Talvez você diga assim, não, mas eu não tenho nada para pagar minhas dívidas. Não, alguma coisa você deve ter para começar a pagar suas dívidas. É que o diabo diz para você que você não tem, mas eu creio. Você tem alguma coisa, você carrega alguma coisa para pagar suas dívidas. Você deve ter alguma coisa com você, que Deus te deu, que Deus colocou no teu caminho para você pagar as tuas dívidas. Essa mulher tinha um pouco de azeite. E olha só, Eliseu disse para ela assim, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar vasilhas com todos os teus vizinhos, vasilhas, potes, bacias, baldes, tudo que você conseguir com os teus vizinhos, com todos os teus vizinhos, Às vezes, tem gente que não tem relacionamento com ninguém. E como é que vai ter vasilha? Como é que vai pedir emprestado com quem ela não se dá? As pessoas não imaginam, mas inimizade, fechar certas portas para outras pessoas, sabe? Através de brigas, através de discussões, faz com que limite você. Se essa mulher ela não se desse bem com seus vizinhos, se ela não tivesse uma boa rede de conexão, como que ela iria ser servida? De que forma ela iria ser servida? Essa é a minha pergunta para você, esse é meu questionamento. Essa mulher sabia se relacionar com as pessoas ao seu redor e ela conseguiu muitas vasilhas, muitos potes por causa do seu nível de relacionamento. Então segura essa palavra. Tem gente que não quer se relacionar com ninguém. Tem gente que não quer andar com ninguém, que não quer ter amizade com ninguém, que não quer estar conectado a ninguém. Você está errando. Você tem que estar conectado a pessoas. Você tem que ter uma proximidade de pessoas. Você tem que estar, próximo de alguém. Essa é a palavra para você. É a palavra que Deus está deixando, é a palavra que Deus está dando para você. É tempo de você se conectar a pessoas, e pessoas certas, que podem te ajudar ou, no mínimo, deixar uma porta aberta com essas pessoas. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Essa mulher fez o que o profeta disse, trouxe para dentro de casa um monte de vasilha, um monte de pote, e ela e os filhos dela começaram a trabalhar no milagre. E a Bíblia diz que ela fechou a porta da casa. Enquanto o milagre estava acontecendo, enquanto ela iria trabalhar no milagre, ela fechou a porta da casa. Algumas coisas que Deus vai te direcionar não podem ser compartilhadas com ninguém. É só você e a sua família. Não adianta você ficar aos quatro ventos falando para todo mundo tudo o que está acontecendo. Tem coisas que é só você e a sua família. Quando um milagre está sendo gerado, quando um projeto de Deus está sendo gerado, é melhor fazer, em quatro paredes. Ou seja, sem alardear, sem falar para todo mundo. Trabalhe o milagre. Te concentra no milagre que Deus quer fazer diante de você. Te concentra ali. Não abre para todo mundo. Essa mulher fechou a porta e ficou só ela e os filhos dela trabalhando naquele milagre. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Já tem esse ditado, né? E às vezes as pessoas, tudo que fazem é falar para todo mundo o que está acontecendo de bom na vida delas. Não fale para ninguém. Aprenda a guardar silêncio. Essa mulher começou a deitar azeite nas vasilhas. E enquanto tinha vasilha, o azeite estava multiplicando. E eu fico imaginando uma casa cheia de balde, de bacia, de vasilha cheia de azeite. Essa mulher ficou impressionada com o milagre que aconteceu. Quando acabou as vasilhas, que ela pediu para o filho dela mais uma vasilha, ele disse, já acabou, o azeite parou. Você sabe que eu aprendo uma coisa aqui. Deus só para de fazer algumas coisas quando a gente não está mais disponível. Mas enquanto você estiver disponível, enquanto há espaço em você, enquanto há espaço, para Deus, Ele fazer um milagre, Ele vai fazendo. Ele vai fazendo. Se tivesse mais vasilhas, ia ter mais azeite. Ou seja, continue buscando oportunidades de Deus. Continue batendo em portas. Continue crendo. Sabe que Deus vai abrir novas opções para você, que Deus vai dar novas ideias. Continue crendo que Deus vai fazer coisas, Ele vai continuar fazendo.
Depende de você. Depende de você estar disponível. Depende de você estar bem para receber o milagre de Deus, para receber o liberar do Espírito, para receber o agir de Deus na tua vida e na tua família, em nome de Jesus. Amém? E eu encerro essa palavra com a última coisa que aconteceu. Quando o milagre se sucedeu, ela foi até o profeta e disse: agora o que eu faço? E ele disse: vai, vende o azeite, paga a dívida e vive do resto. Tem gente que às vezes tem dinheiro e não paga a dívida. Tem gente que às vezes tem o recurso, mas não paga a dívida. Nós precisamos aprender a pagar todas as nossas dívidas. Às vezes, sabe, é melhor você viver do que sobra do que você contrair mais de uma dívida. Eu sou contra dívidas. Eu acredito que nós podemos viver sem peso, sem carga. Eu sei que é difícil, mas Eliseu disse: paga as tuas dívidas e vive do resto. Paga as tuas dívidas. Tem coisas que nós devemos orar a Deus, porque às vezes as pessoas até, o recurso vem nas mãos delas, mas elas não pagam dívida. Elas vão e começam a empreender. Primeiro paga a dívida. Primeiro paga a dívida e depois empreende do resto. É assim que tem que ser. Essa é a palavra bíblica para nós. É a direção bíblica para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Então, antes de comprar uma casa, paga as dívidas. Antes de comprar um carro novo, paga as dívidas. E depois você compra outra coisa. Essas são as direções que estão aqui na palavra. Talvez essa palavra tenha sido uma resposta para alguém que está aí me ouvindo. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e eu quero convidar você, a partir desse domingo, nós vamos começar 3 domingos vencendo as adversidades. E nós, no final de cada palavra que for ministrada, nós vamos pedir ao Espírito Santo. Nós vamos ter um momento de busca pelo Espírito Santo. Porque eu creio que não basta apenas a gente ter saída para as adversidades, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Eu quero convidar você a participar junto conosco nesse domingo. Nesse domingo eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, às 9 horas da manhã. Serão 3 domingos ministrando contra adversidades e buscando a presença do Espírito Santo. Amém? Vem estar conosco. Começa nesse domingo às 9 horas da manhã. Também quinta-feira estarei em Curitiba, na Guete de Curitiba. É uma igreja maravilhosa e que está crescendo muito. Eu estarei em Curitiba na quinta-feira, certo? E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E você que gostaria de, conhecer mais as coisas de Deus, mudar a sua mentalidade, mudar o seu comportamento, ouvir a voz de Deus, vem se tornar aluno da Academia Kingdom Global. Eu convido você a se tornar o nosso aluno. Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Tem sido uma bênção. Hoje foi maravilhoso, às 6h50 da manhã, certo? Nós estávamos com muitos alunos da nossa academia aprendendo sobre mudança de mentalidade. E se você não é nosso aluno, vem se tornar nosso aluno, certo? Amanhã eu vou dar outra chave sobre mudança de mentalidade, metanoia, e creio que vai ser uma grande bênção. Amém? E quero pedir a você, compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Mande aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. E se você não adquiriu ainda nossos devocionais, esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius07.com.br. Lembrando que quarta-feira vamos ter um culto profético ao vivo aqui, direto do meu canal, depois da oração da noite. E você não pode ficar de fora, tá? Então, depois da oração da noite de quarta-feira, teremos um culto profético aqui no YouTube. Vai ser maravilhoso, vai ser uma tremenda bênção. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás
e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Vamos apresentar a Deus a nossa carta agora. Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti a nossa carta e pedimos a Tua bênção. Oramos, ó Deus, por milagres. Oramos por uma intervenção sobre todos os nossos pedidos. Que o Senhor venha intervir, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha liberar do Teu sobrenatural sobre a vida de cada pessoa. Toque com Teu poder, ó Deus. Toque com a Tua graça agora, em cada um. Em cada um, Senhor, que está levantando o seu clamor, que está apresentando as suas razões diante de Deus. Eu te peço, Pai, traz justiça a todo aquele que foi injustiçado, aquele que está doente, que seja curado pelo poder e autoridade de Jesus Cristo, aquele que está preso em amarras espirituais, que ele seja livre, que ele seja liberto. Eu oro também, Pai, no nome de Jesus, para que a Tua boa mão seja sobre a vida dessa pessoa. Eu oro, Pai, declarando vitória, vitória sobre ela, sobre sua casa, sobre sua família e sobre todos os seus negócios. Quebra as amarras espirituais, Pai. Desfaz o laço do inferno, desfaz, Pai, a maldade, aquilo que tem, Senhor, se levantado contra a vida dessa pessoa, que não prospere, e apresentamos diante de Ti a carta para Jesus, pedindo a Tua bênção, pedindo, Senhor, que o Teu poder seja liberado, e pedimos intervenção, Jesus. Agora, toque-os com o Teu poder. Também consagramos essa noite a Ti e pedimos a Tua bênção nessa noite, e que tudo aquilo que não foi resolvido durante o dia, Pai, durante a noite, o Senhor intervenha e o Senhor mude as coisas. Em o nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família. Compartilhe essa oração. Manda aí para, no mínimo, 10 pessoas, em o nome de Jesus. Deus te abençoe e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, consagramos a Ti essa noite e pedimos, Pai, cuida de toda a nossa semana, para que essa semana seja uma semana de bênção, para que essa semana seja uma semana de resposta. Oramos por justiça nas portas, sim, ó Deus, tudo aquilo que nos foi roubado, aquilo que nos foi tirado, traz de volta, traz uma restituição, oportunidades que foram perdidas, conexões que foram perdidas, portas que foram perdidas, traz de volta, Pai. Pedimos uma restituição total e completa e cremos no agir do Senhor. Meu Deus, há coisas que para o homem é impossível, mas não para Ti. Por isso, Pai, apresentamos a Ti agora, eu apresento as minhas causas e apresento as causas de todo esse povo que está aqui junto comigo. Apresentamos também diante de Ti todas as nossas cartas e pedimos a Ti, Jesus, tudo aquilo que é impossível, que está escrito nas nossas cartas, tudo aquilo também que não foi escrito nas nossas cartas, mas que tem sido motivo das nossas orações, nós pedimos a Ti um agir sobrenatural. E pedimos, inclusive, Pai, que essa semana tenhamos respostas, oramos, para que o Senhor derrame favor sobre a nossa vida, que o Senhor fale a respeito de nós para pessoas, abrindo portas, abrindo oportunidades, trazendo recursos, liberando acessos, trazendo conexões e colocando vida, muita vida em nossos sonhos e projetos. Apresentamos a Ti, Pai, e pedimos, manifesta Teu poder, Pai, manifesta Teu poder
e que todo ataque da serpente, aquilo que o Senhor tem nos confiado, nós damos ordem agora que retroceda e que caia por terra. Oramos apresentando a Jesus todas as cartas, todos os pedidos de oração e declaramos: haverá a manifestação do impossível de Deus. O Deus do impossível age em nossa vida. O Deus do impossível é bem-vindo na nossa casa, é bem-vindo no nosso caminho, é bem-vindo em nossas conversas, é bem-vindo em nossas oportunidades. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção. E também oramos, Espírito Santo de Deus. Oramos para que o Senhor nos dê força. Sim, ó Deus. Nós precisamos da força de Deus em nossa vida. Dá-nos da tua força, doce e amado Espírito Santo. Dá-nos da tua unção. Dá-nos milagres, dá-nos curas, dá-nos livramentos, dá-nos mais do Senhor, dá-nos a tua voz de direção, nos guia a passos verdejantes e a águas tranquilas. E também, Jesus, te pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, e te pedimos, Pai, lava-nos completamente com o sangue precioso de Jesus. Tira, Senhor, toda a culpa, tira toda a acusação, tira toda a condenação dessa pessoa, como está escrito na tua palavra, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, nenhuma condenação há. Essa pessoa está livre, essa pessoa está perdoada. O Senhor a perdoou. E no nome de Jesus, nós também, Pai, abençoamos e liberamos o perdão para todo aquele que nos faz o mal ou que já nos fez o mal. Nós perdoamos, liberamos, Pai, liberamos o perdão em nome de Jesus e enche o nosso coração de misericórdia e de amor, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Eu quero liberar uma palavra que eu senti no meu espírito quando eu comecei a orar hoje aqui. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, o Deus do impossível. Começa a liberar coisas que humanamente eram impossíveis de acontecer. No nome de Jesus, aquilo que é improvável de acontecer. Aquilo que você não tem chance que aconteça. Eu quero declarar em nome de Jesus, Deus vai abrir caminhos, Deus vai abrir portas para você, Deus vai te honrar. Em nome de Jesus, o Deus do impossível vai falar através de uma reunião, o Deus do impossível vai entrar nessa audiência, o Deus do impossível vai entrar no meio dessa negociação e você vai ver o improvável acontecer. Anota aí. Porque essa palavra estou liberando hoje sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? E você que não fez a sua carta ainda para Jesus, pega aí uma folha de caderno e entra no propósito. Entra no propósito. Mesmo que você não tenha pegado os primeiros dias dessa oração, entra agora, pega aí, faz uma carta para Jesus, escreve aí, assina teu nome no final da carta. Amém? E vamos apresentar a Deus aqui, estamos apresentando às 6 da manhã, às 18 horas, crendo no agir de Deus, crendo no operar, no trabalhar do Espírito Santo. Então eu quero pedir para você, entra de cabeça aqui nesse propósito, em nome de Jesus. Amém? Deus me deu uma palavra, e antes de eu compartilhar essa palavra, quero pedir para você compartilhar com 10 pessoas essa oração. Manda aí para 10, para 1000, para 10 mil, para quantas pessoas você pode alcançar. Faça o máximo para alcançar. Você sabe, uma das coisas que... Você já olhou aquele filme O Último Homem? Sabe, aquele filme ali foi... Acho que eu olhei umas 2 vezes aquele filme. De tanto que me impactou. Porque ali conta a história de um soldado na guerra que não pegou em armas. E ele era como se fosse um médico lá dentro do regimento, e aquele homem salvou tantas pessoas, mais um, e ele pedia forças para Deus, né, que o Senhor desse mais força para ele resgatar mais um homem, e ele passou a noite inteira resgatando homens que estavam doentes, que haviam sido feridos, que estavam, sabe,
entre a vida e a morte, estavam mal, e ele ia no campo de batalha, sabe, no meio daquela nuvem de balas, ele conseguia resgatar mais um, conseguia resgatar mais outro, e levou muitos homens ele conseguiu resgatar. Eu creio, sabe, que em vários momentos que eu estou na televisão, eu tenho pedido isso a Deus: Senhor, me dá recurso, seja para mais um mês, para mais 3 meses no meu ministério, para que eu possa ganhar mais um homem, para que eu possa ganhar mais uma vida, para que mais pessoas possam ser alcançadas. E se você tem essa oportunidade, faça isso. Manda essa oração até o último homem, manda essa oração até a última mulher dos seus contatos, sabe? Faça o melhor para alcançar as pessoas que estão próximas de vocês. Faça o melhor para você, sabe, conseguir, de fato, fazer algo relevante para Cristo. Deixa eu testemunhar algo aqui para vocês. Eu recebi o testemunho da Lourdes, e ela escreveu assim: a paz do Senhor Jesus, quero testemunhar uma cura de câncer que o Senhor Jesus operou na vida da minha sobrinha. Ela foi diagnosticada com câncer na garganta e eu já lhe acompanhava em oração todos os dias, sem faltar nenhum. Fiz um propósito com o Senhor Jesus e Ele curou a minha sobrinha para a honra e glória do seu nome. Agradeço a Deus por ter lhe conhecido, muitas coisas mudaram na minha vida, que Deus abençoe sua vida e sua família, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Lourdes, Jesus que cura. Amém? Nossa fé está em Jesus e glória a Deus. E você vê quantos testemunhos nós temos aqui de cura de câncer. Nós cremos que Jesus está vivo. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Gênesis capítulo 3, verso 9. O Senhor vem na viração do dia e pergunta: Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Que impressionante essa palavra. Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Sabe por quê? Porque Adão havia se escondido por ter pecado contra Deus. Eu quero falar um pouco hoje sobre a síndrome de Adão. O homem, quando ele é fraco. O homem que não tem governo na sua casa. Eu quero falar um pouco sobre isso, porque o problema nunca foi só o pecado, foi o silêncio de quem deveria falar. E aqui não é só homem, mas mulher também. Adão não protegeu, não confrontou, ele se calou. Quando Eva ofereceu para ele o fruto proibido, ele poderia ter dito: nós não vamos fazer isso. Mas ele foi governado. Ele não governou. Deveria ter governado e não governou. Deveria ter falado e não falou. E até hoje, muitas pessoas repetem o mesmo padrão, que é o padrão da omissão. Certo? Quando você deveria dizer: eu não como isso. Quando você deveria dizer: olha, Eva, nós não podemos cometer esse pecado contra Deus. Nós não podemos comer. Deus disse para nós não comermos. Você sabe que alguém dentro da relação vai ter que aprender a falar no casamento? Principalmente quando vê a oportunidade e o marido chega empolgado em casa e diz: olha, me apareceu uma oportunidade. A mulher diz: vamos orar primeiro? E daí ele diz assim: não vamos orar. E ela diz: não, vamos orar. Nós já combinamos que toda oportunidade nós vamos orar. Você sabe, sempre que alguém fala, se estabelece um governo. E a síndrome de Adão, ela se manifesta assim: pessoas que fogem de conversas difíceis, não querem conversar coisas que precisam ser conversadas, e dentro de um casamento, e até mesmo dentro de uma empresa, as conversas difíceis é que vão trazer os ajustes. Nem tudo é fácil, nem dentro do casamento, nem dentro da empresa, mas uma conversa de ajuste é necessária. A síndrome de Adão também terceiriza a culpa, porque quando Adão pecou e Deus veio falar com ele, Adão disse: a mulher que me deste
Foi ela, a culpa é dela, a culpa não é minha de eu ter comido o fruto, a culpa é dela. Há muitas pessoas que terceirizam a culpa nunca é delas, a culpa é dos outros. Você já notou isso, que tem gente que terceiriza tudo? A culpa é sempre dos outros, nunca é dela. Ela nunca erra, ela nunca falha. Daí quando ela diz que ela falha, daí ela diz, não, eu falhei de confiar, eu falhei de ser bom demais. Não, não é isso. Adão disse, a mulher que tu me deste, ou seja, Adão transferiu a culpa. Muitas vezes nós estamos transferindo a culpa também na nossa vida. Então, o fato de não termos sucesso, a culpa é de termos muitas vezes nascido numa família simples, ou a culpa é porque o governo, a nação não me dá oportunidade, as pessoas não me dão oportunidade. Bem, se você viver a vida inteira sempre culpando os outros, você nunca vai crescer e nunca vai prosperar. Essa é a síndrome de Adão. Adão disse, foi a mulher que tu me deste. Bem, mas era ele que tinha que ter dito não, certo? Eu não posso responsabilizar o outro por algo que eu fiz. Eu tenho que assumir a culpa. Eu tenho que dizer, eu sou o culpado disso. Então, a culpa é minha, certo? Ataquem a mim. Bem, uma outra coisa, Adão se omite no casamento, na paternidade, na fé. Tem gente que quer se omitir dentro de casa. Sabe, o filho faz e acontece e fica tudo por isso mesmo. Não existe ninguém que diga, olha, você está errado. É que a gente não quer comprar briga com as pessoas. A gente não quer comprar briga em casa, a gente não quer comprar briga na igreja, a gente não quer comprar briga na família, né? Você vê que a maioria das pessoas, elas não querem se envolver com nada. Elas não querem comprar algumas brigas e elas acabam se omitindo. Ou seja, Adão, ele está presente fisicamente, mas ausente emocional e espiritualmente. Ou seja, ele está ali, mas ao mesmo tempo ele está ausente. Porque, sabe, ele vai deixando as coisas acontecerem. Ele poderia ter dito para Eva, Eva, não vamos fazer isso? Não podemos fazer isso? Ou seja, tem que ter alguém sempre para dizer, não vamos fazer isso? Ou vamos fazer isso, certo? Mas tudo precisa de um governo. Tudo precisa de alguém que diga, não, isso não é bom para nós. Não vamos seguir por esse caminho. Vive no modo sobrevivência, mas nunca no propósito. Adão era assim. E por isso ele acabou pecando contra Deus. Onde pessoas se calam, a serpente fala. Adão deveria ter falado. Eva deveria, não ter ouvidos à serpente. Mas por Eva não ter falado e repreendido a serpente, a voz da serpente governou. Será que nós não deixamos muitas vezes a voz da serpente falar? O inimigo assume o controle quando a serpente fala. Quando você dá ouvidos, não à voz do Senhor, mas à voz do inimigo. O casamento adoece, os filhos se perdem, o caos entra pela porta da omissão, dentro de uma casa. Então, se ninguém falar que a coisa está errada, a coisa vai ficando cada vez pior. Se ninguém falar. Agora, entenda, Deus criou o homem para ser sacerdote, protetor e governante do lar. E quando ele abandona esses papéis, toda a estrutura desmorona. Miles Monroe diz, quando o homem não sabe quem é, tudo se perde, a família, a sociedade e as gerações. É papel do homem saber quem ele é. E o homem, ele tem que governar. Ele precisa ter uma mente de governo. Ele precisa aprender, que a responsabilidade é dele, de suprir, de cuidar da família, de proteger os filhos, de proteger o seu cônjuge. Entenda, e isso é muito importante, se o homem não fala, não lidera, não protege, algumas coisas começam a acontecer. A esposa fica sobrecarregada, os filhos emocionalmente feridos, o lar fica vulnerável, o casamento fica à deriva e gerações distantes de Deus. E você sabe, onde não há sacerdotes, há opressão. É por isso que o homem tem que ser o cabeça do lar.
O homem tem que conduzir a família na fé. O homem precisa ser alguém que mais ora, que mais busca, e hoje nós vemos o contrário. Nós vemos que a mulher busca mais do que o homem. E claro, ambos devem buscar, mas o homem que deveria encabeçar isso, deveria liderar sobre seu lar, e não ao contrário disso. Sabe, hoje você vê pessoas frágeis que se ofendem por qualquer coisa. Ou seja, o cabeça do lar que deveria ser um exemplo, que deveria, sabe, liderar, acaba permitindo muitas vezes, sabe, com que qualquer tipo de ferida o pare, o desanime. Entenda, o Senhor perguntou para Adão: Adão, onde você está? Onde você está na vida da sua esposa? Adão, onde você está na vida dos seus filhos? Adão, onde você está no altar da sua casa? Adão, onde você está no seu propósito? Nós temos que estar posicionados espiritualmente. Nós temos que proteger o nosso lar. Nós temos que proteger os nossos filhos e temos que ter algumas conversas difíceis muitas vezes dentro de casa. E eu sei, Deus tem um propósito para a tua família. Deus tem um propósito com teus filhos. Deus tem um propósito com o teu lar. Lute pelo teu lar. Proteja o teu lar. Não deixe, sabe, com que pessoas venham a destruir a sua moral e destruir a vida dos teus filhos. Não permita isso. Lute como um leão para proteger a vida dos teus filhos. Lute. Lute em intercessão. Lute, sabe, até mesmo sendo forte diante das oposições, mesmo que você seja uma parede e eles estejam nas suas costas. Lute pelos seus filhos, não aceite. Não aceite que toquem nos seus filhos. Não aceite que o inimigo ele venha derrubar os teus filhos. Lute por eles. Seja um sacerdote no teu lar. E você, mulher que está aí me ouvindo, você precisa ser uma mulher de intercessão. O marido e a mulher precisam combater espiritualmente aquilo que vem para derrubar o seu lar, aquilo que vem para destruir as promessas de Deus. Deus tem promessa na vida dos teus filhos. Deus tem promessa na tua casa. Não permita com que o diabo destrua o teu lar. Se posicione, ore, não permita, quebre ciclos. Quem protege, lidera e ama está posicionado. Seja alguém de posicionamento forte dentro do seu lar. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu deixo essa instrução para você e eu pergunto para você: homem, onde estás? Adão, onde estás? Onde estás? Será que você está na frente ou você está na retaguarda? Onde estás? E a mulher que está aí me ouvindo, escute. Você precisa ser sábia e não dar ouvidos à serpente. Se você der ouvidos para a serpente, o inimigo pode destruir o teu lar. Não dê ouvidos à serpente. Não dê ouvidos ao engano. Não dê ouvidos àquilo que vem tirar você do propósito de Deus. Não dê ouvidos à serpente. Mulher, eu falei do homem, agora estou falando da mulher. Não dê ouvidos à serpente. Não dê ouvidos à serpente. Não deixa a serpente falar no teu ouvido. Não deixa. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Quero declarar agora o Salmo 91. Esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Amém? E eu quero pedir para você que está aqui junto comigo, que você me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. E se você não é meu aluno na Academia Kingdom Global, eu convido você a se tornar meu aluno. Lá no meu site www.vinicius17.com.br você pode se tornar aluno nosso na Academia Kingdom Global. Amanhã, inclusive às 6h45 da manhã, depois da oração da manhã, eu estarei na Academia Kingdom, junto com todos os meus alunos. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Nós estamos falando sobre metanoia, estamos no módulo de metanoia e amanhã eu entrego mais uma chave para os meus alunos. Vai ser algo tremendo. Vem ser meu aluno, vem conhecer mais a palavra de Deus, vem aumentar seu discernimento espiritual. Em julho, se Deus me permitir, estarei nos Estados Unidos. E você que mora nos Estados Unidos, vem se inscrever para a Escola de Profetas que nós teremos nos Estados Unidos. Vai ser uma bênção, traga pessoas com você, vem com a tua família, vai ser algo maravilhoso, serão 2 dias de escola e eu creio, vai ser impactante em nome de Jesus. Amém? Já compartilhou aí? Deixa eu declarar o Salmo 91, diz assim: aquele que habita
No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Pega aí a sua carta e volto a dizer, se você não conseguiu baixar a sua carta para Jesus, você pode pegar uma folha de caderno, certo? E fazer a sua carta e apresentar aqui diante de Deus às 6 da manhã e às 18 horas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, apresento toda a carta para Jesus a Ti agora. E a palavra que me veio muito forte aqui nessa oração, Senhor, foi que o impossível vai se tornar possível. Essa semana nós veremos o impossível se tornando possível. Essa semana nós veremos a glória de Deus. Nós veremos o agir do Espírito Santo. Nós veremos o mover de Deus. Nós veremos coisas grandes, coisas poderosas de Deus acontecendo. Senhor, eu oro agora para que todo plano do inimigo seja frustrado, para que todo laço de Satanás seja quebrado e que grandes coisas aconteçam, que haja um liberar de Deus sobre a vida dessa pessoa, haja um liberar de Deus sobre a sua casa, haja um liberar de Deus sobre a sua família. Toque-os com o teu poder, Jesus. Senhor, eu oro e profetizo, o impossível vai acontecer. Nós veremos a glória de Deus, nós veremos a glória de Deus, nós veremos quadros irreversíveis sendo revertidos. Nós veremos, para a glória de Deus, boas notícias. Nós veremos em reuniões que tudo virará a nosso favor. Nós veremos em audiências que o Senhor estará conosco. Nós veremos a justiça de Deus, a prosperidade, o livramento, a proteção do nosso Deus operando em nosso favor. Nós veremos o impossível acontecendo em nome de Jesus Cristo. Eu libero essa palavra com toda a fé e com toda a convicção que eu tenho em nome de Jesus Cristo. E declaramos milagres. Nós veremos milagres de todo tipo, o impossível acontecendo, o agir de Deus nos surpreendendo para a glória de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Escreve aqui nos comentários, verei o impossível essa semana de Deus. Compartilhe com 10 pessoas essa oração agora. Amém? Se você ainda não compartilhou, faça isso. Salve mais um. Vá até o último homem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. Se você perdeu a palavra que foi ministrada hoje, dá uma olhada lá na palavra. E eu quero também agradecer a todos aqueles que lutam junto comigo, através dos programas de televisão, para nós ganharmos pessoas. Que Deus abençoe a todos e a todos que oram também. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos o que está escrito em Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Declaramos sem efeito a maldade, a inveja, a oposição espiritual e natural. E declaramos, ó Deus, a tua bênção na nossa vida.
Declaramos que cresceremos, avançaremos e conquistaremos tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Também oramos por justiça nas portas, Pai. No nome de Jesus, oramos por justiça nas portas e declaramos: o Senhor está conosco, tua presença está na nossa vida, nenhum mal prosperará contra nós, prosperará contra a nossa casa ou contra o propósito, o destino que o Senhor tem na nossa vida. Senhor, declaramos vitória sobre essa pessoa, sobre sua casa e sobre a sua família. Que todo tipo de briga, de desavença, de discórdia, de confusão nessa casa cesse no poderoso nome de Jesus e que haja paz nessa casa, haja paz nos quartos, haja alegria, haja um renovo de Deus. Meu Pai, envia renovo a todos nós que estamos aqui nessa oração. Libera do teu poder, Pai. Libera da tua graça agora, no nome de Jesus Cristo, um renovo do Espírito. Um renovo do Espírito. Também oro, Pai, em nome de Jesus, para que haja cura em todo aquele que está doente, todo aquele que está com problema nos ouvidos, todo aquele, meu Deus, que ouve zumbidos no ouvido, que essa pessoa seja curada agora, no poderoso nome de Jesus Cristo, que toda dor no corpo, toda dor nas costas, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, pedindo ao Senhor mais milagres aqui nessa oração, mais cura aqui nessa oração, mais salvação nessa oração, mais transformação nessa oração. Aonde essa oração for ouvida, que milagres, sinais e maravilhas aconteçam para a honra e glória de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome aqui nessa oração, e pedimos, Senhor, vem sobre nós, vem sobre nossa casa, libera do teu poder sobre nós, Jesus. Amém e amém. Pegue a sua carta para Jesus agora, levante ela e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, consagramos a nossa carta para Jesus, todos os nossos pedidos de oração, todo o clamor, toda lágrima, toda pessoa, Pai, que está crendo em respostas, que está crendo que o Senhor vai abrir portas, vai trazer transformação, vai trazer mudança. Nós pedimos, Pai, uma intervenção do céu. Oramos também para que o Senhor traga grandes coisas para a vida dessa pessoa que está clamando, no nome de Jesus. Apresentamos no altar de Deus nossos pedidos, apresentamos no altar de Deus todo o nosso clamor. Senhor, esta mulher que está clamando pela sua família, Senhor, salva a sua família, traga transformação neste lar. Apresentamos toda a carta para Jesus. No nome de Jesus Cristo, declaramos e cremos. Sim, Jesus, assim nós oramos, assim nós te pedimos e declaramos gratidão essa noite, Senhor. Gratidão pela nossa família, gratidão pela nossa casa e gratidão pela tua santa e poderosa presença. Amém. Glória a Deus. Diga comigo assim: Jesus me ouve. Amém? Jesus nos ouve. E você que ainda não baixou a sua carta, vá lá no meu site www.vinicius7.com.br, é gratuito para baixar, pode baixar lá. E se não conseguir baixar, pega uma folha de caderno, uma folha em branco, faz a tua carta para Jesus e vem apresentar aqui às 6 da manhã, às 18 horas. Estamos num propósito de 30 dias de jejum e oração. É claro que quem não pode estar em jejum não tem problema, fica só na oração, certo? Mas eu e muitos outros estamos em jejum nesse propósito e cremos no agir de Deus. Amém? Eu quero compartilhar um testemunho aqui com vocês a respeito do que Deus tem feito. Deus tem feito coisas maravilhosas aqui. E nós temos recebido alguns testemunhos muito impactantes. Eu recebi o testemunho do Pedro e ele escreveu assim: acompanho você há mais de um ano e há cerca de 3 meses eu estava bem, mas de repente apareceu um inchaço muito grande no meu pescoço. Fui até a emergência, pois fiquei preocupado. Chegando lá, os médicos disseram que eu havia contraído uma bactéria, mas eu não me entreguei. Passei noites sem dormir, quando o Senhor, usado por Deus, liberou cura sobre pessoas com problemas no pescoço. Eu tomei posse e no dia seguinte aquela enfermidade começou a se curar. E hoje, para a honra e glória, eu estou completamente curado. Toda a honra e toda a glória sejam dados unicamente a Jesus Cristo. Amém? Fico muito feliz
porque eu sei que Jesus Cristo cura e que Ele opera milagres. Quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, para que o YouTube mande para mais pessoas e compartilhe para no mínimo 10 pessoas. Você pode. Compartilha para no mínimo 10. Se puder mandar para 100, para 200, para 300, o maior número possível, manda essa oração. Amém? Manda essa oração, compartilha essa oração no nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus me deu. Essa palavra está em Deuteronômio capítulo 11, verso 13, que diz assim: E acontecerá que se obedeceres diligentemente aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, amando o Senhor vosso Deus e servindo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. E daí, aqui, a Bíblia diz que bênçãos se seguirão. Se você ler Deuteronômio 11, Deuteronômio 13, você vai ver quantas bênçãos há para quem ouve a Deus. Para quem ouve a Deus. Mas nós temos que ter cuidado com a terceira voz, que não é a sua voz e também não é a voz de Deus. É uma terceira voz. Porque essa terceira voz é que destrói casamentos. É essa terceira voz que faz gente sair de empregos bons que Deus abriu a porta. É essa terceira voz que tira a gente da igreja, que tira a gente do propósito. É essa terceira voz que você tem que ter cuidado. Se você ama o Senhor, você não dará ouvidos a outras vozes, nem obedecerá a ninguém em lugar do Senhor. Amar os outros, em vez de amar o Senhor, é uma maldição. Por isso nós temos que ter cuidado, nós temos que ter muito cuidado para não nos perdermos naquilo que Deus tem para a nossa vida. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e não colocar ninguém no lugar de Deus. Tem gente ouvindo mais a terceira voz do que a voz de Deus. É essa terceira voz que tem colocado muita gente no meio do fogo cruzado. Por quê? Porque quando você é guiado por uma terceira voz, que não é a voz de Deus, não é a sua voz, você acaba indo a lugares perigosos, a armadilhas que o inimigo preparou para a sua vida. O Espírito Santo é um com o Pai, a Bíblia diz. O Espírito Santo é um com o Pai. Ele fala de coisas que ouviu e coisas que viu. Como que você vai confiar numa terceira voz que não viu nada de Deus, que não ouviu nada de Deus? É só a cabeça dela e ainda pode estar sendo influenciada por forças malignas. Exatamente. Quando o diabo quer destruir alguém, ele envia uma pessoa para começar a influenciar o ouvido e o coração, por meio de encantamentos, por meio de palavras, por meio, de uma perspectiva errada, a visão de Deus ao propósito de Deus. Sempre que há uma terceira voz, o relacionamento não é seguro. Cuidado com a terceira voz. Qualquer voz em sua vida que seja diferente da voz de Deus é a terceira voz, que pode desviá-lo do caminho, que pode desviá-lo do propósito que o Eterno tem para a tua vida. Essa terceira voz, ela pode colocar tudo a perder. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 3, verso 17 e 18, Adão e sua esposa estavam diante de uma terceira voz, que era a voz da serpente. Existem muitas terceiras vozes nesta vida. Eva deu ouvidos a Satanás. Uma terceira voz. Ela ignorou a voz de Deus. E por ter dado ouvidos a essa voz, ela perdeu acesso. Ela perdeu oportunidade. Ela perdeu bênçãos. Tenha cuidado. Tem vozes que não é a voz de Deus. É a voz do maligno. É a voz da acusação. É a voz que vem contra você para te acusar. É aquela voz que tenta te deixar depressivo, que tenta destruir você por dentro. Cuidado com a terceira voz, que diz para você que é melhor você largar o marido, porque o marido não é tão bom para você e que você merece coisa melhor. Cuidado com a terceira voz, que diz assim, por que você está aqui nesse emprego? Você é uma pessoa inteligente, você deveria estar em outro lugar trabalhando.
mas ela está lá trabalhando e vai ficar. Ela empurra os outros para fora do barco, mas ela fica lá. Eu vejo isso acontecendo na igreja há mais de 20 anos. 20 anos que eu vejo isso acontecendo. Pessoas, sabe, inflamam os outros dentro da igreja, não é fora, dentro da igreja. Daí, eles empurram para fora da igreja, mas eles ficam. Eu já vi isso acontecendo N vezes. É por isso que nós temos que ter cuidado com a terceira voz. A terceira voz põe tudo a perder. Eva destruiu o relacionamento que Adão tinha com Deus. Eva também tinha um bom relacionamento com Deus, mas colocou tudo a perder quando perdeu a comunhão com o Senhor, dando ouvido a uma terceira voz. O diabo foi essa terceira voz. A serpente foi essa terceira voz. Eu tive bons relacionamentos que foram destruídos por uma terceira voz. Teve pessoas que eu me dava muito bem com elas, mas por causa de uma terceira voz que veio com fofoca, por causa de uma terceira voz que tentou separar a amizade, relacionamento, coisas foram destruídas. É por isso que nós temos que ter cuidado com a terceira voz. E nós temos que orar também pela terceira voz. Imagina teu filho que deixa de ouvir você, que deixa de ouvir a Deus e começa a ouvir uma terceira voz. Uma terceira voz que vai levar ele para caminhos errados. Uma terceira voz que começa a levar ele para amizades erradas. Nós temos que cuidar essa terceira voz. Essa terceira voz que vem aqui na sua cabeça, muitas vezes, dizendo para você, cadê teu Deus agora? Onde está a justiça nisso que você está vivendo? É a terceira voz te colocando contra teu Deus. É a terceira voz te colocando contra a promessa de Deus na tua vida. Essa terceira voz, ela também vai tentar nos tirar o acesso. Ela vai tentar, sabe, nos jogar para baixo. Nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas têm opinião sobre tudo. E quem ouve não consulta tudo que ouve. Não consulta tudo que ouve. Acredita no primeiro que cruza, falando mal, sabe, de quem você gosta, de quem você está conectado, de quem você caminha. Por quê? Porque não consulta. Não vê realmente se é aquilo que está sendo falado ou se é outra coisa. Você tem que ter cuidado com a terceira voz que vem para destruir pontes, para destruir oportunidades. Esses dias eu estava vendo, e isso assim me chocou muito, né? Uma pessoa falando um monte de asneira de outra pessoa, né? E depois, mais tarde, aquilo ali foi... Isso tudo, né, em jornais, em rede social, sabe, aconteceu um episódio que tudo aquilo que aquela pessoa tinha falado não era verdade, Só que um monte de gente que já tinha sido enganada, né, e isso estava sendo divulgado em um monte de lugar. Então nós temos que ter cuidado, sabe, com aquilo que nós ouvimos. É a terceira voz, que muitas vezes leva ao engano. É a terceira voz que leva uma pessoa, sabe, a sair de um emprego bom, a sair de um casamento bom. Às vezes a pessoa está tão bem no relacionamento, mas daí vem aquela amiga, né, a terceira voz. Vem aquela amiga e começa a atacar. Vem aquela amiga e começa a oprimir, e começa a dizer não. Sabe, você deveria ser livre, você deveria aproveitar a vida. Olha lá, ele não está em casa, ele está jogando com os amigos, você está cuidando dos filhos. Olha a vida que você... É essa vida que você quer. E começa a encher o ouvido. A terceira voz separa os melhores amigos. A terceira voz separa casamentos. A terceira voz tira alguém do propósito de Deus. Se nós não tivermos um posicionamento firme quanto ao que Deus está falando conosco, nós vamos nos afastar e nos desviar de todo o propósito de Deus. Quantas vezes alguém chega para mim e me faz proposta de negócio, né? E pessoas vêm com um falar manso, vêm com um falar educado, né? Mas aquilo ali não é propósito de Deus para a minha vida. Não é propósito de Deus. E daí sabe o que acontece? A gente acaba muitas vezes dando ouvidos a uma terceira voz e depois tem um prejuízo astronômico e ainda você sai, né? Depois ainda assim com prejuízo, ainda envergonhado, né? É por isso que nós temos que ter cuidado de não ouvir uma terceira voz.
Satanás, por meio de sussurros e murmúrios, ele acaba destruindo relacionamentos. Cuidado com a terceira voz. Quem está a destruir o seu relacionamento com Deus? Quem está a te tirar do propósito de Deus? Não permita que uma terceira voz destrua o seu relacionamento com o Senhor. Não importa quão boas e sinceras essas terceiras vozes pareçam ser, você não deve ouvi-las se elas estiverem te afastando de Deus ou do propósito de Deus para a tua vida. Cuide a terceira voz. Tenha cuidado com a terceira voz. Nós temos que ter ouvidos para Deus. Amém? Temos que ter ouvidos para Deus. Não podemos nos intimidar. Não podemos deixar, que o medo nos tire de um caminho que é de Deus para a nossa vida. Não podemos permitir que a intimidação ela fale como uma terceira voz a nós. Devemos permanecer firme na voz do Senhor. Amém? O Senhor é aquele que cuida de nós. E que o Senhor te livre de toda maldade. Que o Senhor te livre de todo engano. Lembre-se, Eva escutou Satanás e acabou fora da bênção. Se você escutar a terceira voz dessa amiga, desse amigo, dessa pessoa, você pode perder tudo. Toda voz que você ouvir, veja se essa fonte é o Senhor ou não é o Senhor. E um detalhe, até uma pessoa abençoada pode ser usada como uma terceira voz. Por quê? Porque Pedro andava com Jesus, mas teve um momento que Satanás usou ele. Exatamente, Satanás usou ele por uma influência, por um pensamento, por um dardo na cabeça dele. Então, mesmo alguém andando com Jesus, pode muitas vezes dar abertura para uma terceira voz. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Tu não sabes das coisas de Deus, só sabe das coisas dos homens? Então nós temos que compreender, essa terceira voz é perigosa. E que Deus nos guarde, que Deus nos livre, em nome de Jesus. Amém? Deixa a tua curtida aqui nessa oração e compartilha com mais de 10 pessoas. Tem muita gente que precisa ouvir essa palavra. Não separa sem ouvir a Deus, certo? Porque se você ouvir a Deus, você não vai separar. Não saia do seu trabalho sem ouvir a Deus. Se você ouvir a Deus, talvez Ele não diga para você sair. Não ouça a terceira voz. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários: meus ouvidos ouvem a Deus. Escreve aí: meus ouvidos ouvem a Deus. Glória a Deus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar, domingo agora, eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. Fica 19 quilômetros de São Paulo, da Grande São Paulo, certo? Barueri é do lado de Osasco, do lado de São Paulo, e você é nosso convidado. Avenida Aruanã, número 120, 9 horas da manhã. Vai ser uma grande bênção, vou transmitir ao vivo esse culto, porque Deus me deu uma palavra sobre Isaac. E eu creio que por mais que você esteja enfrentando lutas, Deus tem algo grande preparado para você. Amém? Mesmo que você esteja enfrentando lutas, Deus tem algo grande preparado para você. E eu quero convidar você a escutar essa mensagem em nome de Jesus. E quero ver quem vai estar comigo amanhã, 6 horas da manhã aqui, certo? Não é porque nem o diabo pode te vencer a estar na oração, nem o sono. Amém? Nem o sono, nem distração, nem outra qualquer coisa, em nome de Jesus. E olha só, você que mora nos Estados Unidos, estamos nas últimas vagas para encerrar as vagas da Escola de Profetas que teremos nos Estados Unidos. Inclusive você que é daqui do Brasil, que já vai passear em julho, né? Você já pode organizar para estar conosco nessa Escola de Profetas. E você que é dos Estados Unidos, convida outros amigos para estarem conosco. O link da Escola de Profetas está lá no meu site www.vinicius7.com.br. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro o Salmo 91, você compartilha aí com pelo menos 10 pessoas. Se puder compartilhar com mais, botar em grupos, nas tuas redes sociais, desejar que Deus te abençoe infinitamente mais. Que o Senhor multiplique, porque você está estendendo a mão para o teu irmão, você está lançando uma semente, Deus vai te abençoar por isso. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio.
Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pega a sua carta agora para Jesus. Amém? Levante assim para o alto junto comigo, certo? Levante assim para o alto e vamos orar. Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti agora todas as cartas. Apresentamos a Ti todo o nosso clamor, todo o nosso clamor, Pai, os pedidos de oração em favor da família, em favor das finanças, em favor do casamento, em favor do ministério. Senhor, eu apresento diante de Ti, Pai, cada pedido de oração e eu peço intervenção. Meu Deus, que a terceira voz seja calada agora. Que tudo aquilo que vem para confusão na vida dessa pessoa, tudo aquilo que vem para perturbação na vida dela, caia por terra. No nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Pai, blinda ela, blinda seu ouvido da terceira voz, da maldade, da contaminação, daquilo que quer tirá-la do casamento, daquilo que quer tirá-la do trabalho, da igreja, daquilo que o Senhor quer tirá-la do propósito, daquilo que o Senhor tem para a vida dela. No nome de Jesus, que caia por terra, Pai, toda a terceira voz, que caia por terra toda a contaminação, toda a fofoca, toda a mentira, toda a inveja, toda a maledicência, toda a praga lançada, nós cancelamos e quebramos no mundo espiritual, no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu apresento cada carta para Jesus agora e pedimos um milagre. Eu oro também, Senhor, por todo aquele que está doente, com câncer, ou com alergia, ou com feridas, ou com outros problemas na coluna, nos órgãos internos, no coração, e oramos pela cura total e completa. Jesus Cristo dá saúde, Jesus Cristo restaura, e nós oramos declarando saúde total e completa. Oro para que a paz de Deus habite ricamente no interior dessa pessoa. Tira a preocupação, a ansiedade, a aflição, o peso. Senhor, em nome de Jesus, e nós cancelamos agora todo dardo maligno que vem para prejudicar essa pessoa, para perturbá-la, para tirá-la da presença de Deus, que todo mal caia por terra. E nós invocamos o nome de Jesus agora. Jesus, nós invocamos Tua santa presença. Toque-os, Jesus, com o Teu poder agora. Toque nessa casa, toque neste lugar. Toque-os, Jesus. Toque-os com o Teu poder. Toque-os com a Tua graça. Agora, Jesus. Toque-os com o Teu favor. É o que eu te peço, Pai. É o que eu te peço, Espírito Santo do vivo Deus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Compartilhe essa oração, mande essa oração para no mínimo 10 pessoas, todos podem compartilhar. E amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui. Um abraço a todos, que Deus os abençoe, que Deus os guarde e até mais.